tudo bem com vocês? Bem-vindos à aula 4. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os objetivos, né, da meditação. Primeiramente eu gostaria de saber como é que foi a prática, né, dos exercícios, fazendo a visitação aos seus órgãos internos, né, se vocês conseguiram sucesso, né, nessa atividade. E é importante frisar, né, que isso é uma das partes, né, da meditação que eu vou ensinar para vocês no final do curso, na prática geral de todos esses exercícios. Então não menosprezem essa prática, né, façam, que vocês vão ver que os resultados são bacanas, né. Mas vamos lá, dando sequência então aqui. Quais são os objetivos, né, da meditação? Então, ela pode ser praticada por diversos motivos, né, desde a simples concentração dos pensamentos até a busca pelo nirvana, né? O que é esse nirvana, né? O nirvana seria aquele estado de êxtase, né, onde você realmente consegue estar totalmente relaxado, se sentindo íntegro, né, com aquilo que você está meditando. Então, é um ponto assim, um clímax, né, da meditação. Então, desde os tempos antigos, né, as tradições orientais consideram a meditação como um passo em direção à libertação. Né? Libertação do quê? Né? Livre do quê? Aqui é que eu estou preso, né? Isso são pontos bacanas aí, né? Talvez até um assunto para uma meditação, né? O que me prende, né? O que eu posso fazer para poder me libertar? Então, há praticantes da meditação que relatam melhora na concentração, consciência, autodisciplina e equanimidade. Então, conforme eu falei na última aula, né, os 10 exemplos que eu dei, vocês viram que é possível, né, ter melhor saúde, melhor disciplina, conhecer a si mesmo, ter melhor concentração, consciência, né, autodisciplina, né, essa equanimidade, né, seria uma igualdade, né, de todas as coisas que você sente, né. Uma definição aí, segundo os dicionários modernos, é vista como uma prática onde o indivíduo utiliza técnicas para focar sua mente num objeto, pensamento ou atividade em particular, visando alcançar um estado de clareza mental e emocional. A gente já falou bastante sobre isso, né? Então, volta a frisar, né? Então, um objeto, né? Como a gente fez o exercício primeiro, da pequena pirâmide, né? Uma atividade em particular, né? Que você esteja fazendo. Um pensamento que vem muito à sua cabeça, né? Por que esse pensamento está constantemente voltando à minha cabeça? Vamos tentar entender um pouco melhor o que é isso, né? E uma atividade em particular, né? Buscando o nirvana, né, uma clareza mental, né, e emocional. Assim, atingir o nirvana é o ápice, né, depois de muita prática você vai realmente conseguir um estado como esse, né, próximo a isso, né. O ideal seria atingir a iluminação, né, como Buda, Jesus e outros tantos, né. Mas é um princípio, né, lembra que eu falei, né, toda caminhada começa com um simples passo. Então, todas essas definições, né, elas são muito bonitas, assim, né? Bacana, legal de ouvir, né? Mas como que isso funciona na prática, né? Então, quem a pratica está em busca de um relaxamento ou uma melhor busca espiritual, né? Conseguindo muitas melhoras na autodisciplina, consciência e concentração. Então, você pode estar praticando a meditação porque você está muito estressado, você precisa relaxar. Você precisa conhecer melhor a você mesmo, né, por algum motivo, enfim, alguma coisa que te aflige ou não, né, coisas que você te atrapalham no dia a dia, mas você não sabe porquê, né, de repente numa meditação você consegue descobrir isso, né. Melhorar a sua autodisciplina, né, se você está estudando. Poxa, eu preciso estudar pelo menos 30 minutos por dia, mas não consigo. Chega na hora de estudar, me dá aquela preguiça, eu fico lesado, não vai, não sai, né? Um termo usado, muito lesado, né? Não consigo, estou com preguiça, não vai. Consciência, né? Concentração. Poxa, eu estou fazendo uma coisa aqui, mas minha cabeça está lá no outro lugar. Por que eu não consigo separar isso? Então,
são práticas, né? Práticas que conseguem melhorar esse tipo de escape, né? De fuga da mente para outras coisas, né? Claro que a mente sempre procura aquilo que nos dá, né, maior prazer, né, em fazer. Então, se eu gosto de comer um doce, se eu gosto de andar na rua, se eu gosto de caminhar no parque, nadar, o que seja, aquilo que me dá mais prazer, é sempre nisso que a minha consciência vai buscar. Então, às vezes eu preciso estudar, mas eu não estou muito afim, né, de estudar aquilo. Mas eu preciso, porque profissionalmente aquilo vai me fazer falta. Então eu tenho que ter um prazer naquilo que eu estou fazendo, né? Então, como que eu descubro um prazer em fazer alguma coisa para o meu trabalho? Né? Então, são questões, né? A meditação vai te ajudar. Então, eu as considero de dois tipos, né? A meditação ativa e a passiva. A ativa é a seguinte: ela está relacionada à nossa rotina, né? Como comer, andar, trabalhar, né? Aumentando o desempenho nessas atividades diárias com mais energia. Mas uma depende da outra, né? Então, para se chegar na ativa é necessário praticar a passiva. O que é a passiva? A passiva é aquela meditação tradicional, né? Em que você permanece sentado, procura focar na respiração, né? Estar em um lugar tranquilo para conseguir alcançar, né, esse estado de relaxamento em que você pode pensar, né, sobre determinado assunto. Então essa ativa, ela vem depois da passiva, ou seja, você começa a praticar a meditação tradicional. Com o tempo, isso passa a ser uma atividade diária, né? E você já não consegue mais separar uma coisa da outra. Então tudo que você está fazendo, você começa a meditar a respeito. Mas olha, não é aquilo, eu estou andando, puxa, eu estou andando assim, meu passo tem 5 centímetros, eu estou andando mais devagar, estou andando mais depressa. Não. Essa coisa vai ser automática. Né? Você vai ter consciência do que você está andando, né? Vai ter consciência de si mesmo. Né? Você vai olhar para sua mão e vai lembrar que você está ali. Né? São coisas que são óbvias, né? Mas a gente esquece. Ninguém lembra de respirar. Né? Você respira automático, né? O seu sistema simpático interno lá faz essa atividade por você. Você não precisa lembrar que você tem que bater o coração, né? O coração bate sozinho, você nem consegue parar ele, né? Essa é uma atividade que não dá, mas respirar você consegue segurar. Então são coisas que você pode interferir e outras não, mas o importante é ter consciência delas, né? Postura, né? A meditação pode ser realizada sentado, em pé, deitado ou andando, né? Variando pelo contexto de onde ela é ensinada. Então a posição sentada é adotada normalmente por ser considerada mais fácil, onde o corpo se encontra em repouso, mas ainda em alerta. Então, o exercício que a gente vai praticar aqui, a gente faz sentado, tá? Porque eu acho que essa é uma posição mais cômoda, né, para iniciar. E até porque também o tipo de meditação que eu vou ensinar para vocês é praticado sentado, né, como os egípcios praticavam sentados. Então a famosa posição de lótus, né, se definiu muito como sinônimo de meditação, por ser usada na yoga, né, como uma posição ideal de meditação, onde mantém o corpo estável, mas pode ser difícil de alcançar, né, e não é recomendado caso traga desconforto, né, ou distraia o praticante. Então, ou seja, essa posição do lótus, ela é uma posição complexa, ela não é fácil de fazer, né? Você consegue sentar talvez por alguns minutos, mas passar 20 minutos naquela posição, talvez quando você saia nos primeiros dias você não vai sentir as pernas. E nem todos conseguem, nem por alguns minutos. Então eu acho que isso são mais para praticantes mais avançados, né? Tudo vai depender da sua condição física no momento, então eu acredito que assentado ou deitado, né, seria mais confortável. Afinal de contas, nesse primeiro momento, a gente não quer ter um desenvolvimento físico, uma prática física, né? A gente quer relaxar. Né? Então, depois disso, a gente vai tentando aprimorar, tá? Então, é mais ou menos isso. Então, na tradição budista, é comum se encontrar a prática da meditação andando, que é vista como uma postura, né? Onde se desenvolve concentração e movimento. Energia para a mente e vitalidade para o corpo. É aquilo que eu falei no slide anterior.
Então, o princípio básico dessa meditação andando é essa, né? Então você vai no começo andar para lá e para cá, vai tomar consciência das suas pernas, dos seus pés, dos seus braços, do movimento que você faz, do que você está vendo, né? Prestar atenção no caminho que você está indo e por aí vai, tá? Agora eu vou deixar um exercício para hoje, né? Aquilo como eu tinha prometido, que vai melhorar aí um pouco o seu sono, né? Como que funciona? Eu quero que você imagine não, lembre-se como foi o seu dia. Na hora que você deitar para dormir, né, depois que você tiver feito todas as coisas que você vai fazer, naquele momento que você vai dormir. Se você não está com sono, está com pouco sono, enfim, você tem um sono um pouco perturbado. Então eu quero que você lembre das atividades que você teve no dia. Mas eu quero que você tente refazer o seu dia, contrário daquilo que foi. Ou seja, você deitou agora, né? Deitou, está deitado, cabeça no travesseiro, enfim, na sua posição preferida para dormir, e vai fechar o olho e vai descansar. Então eu quero que você refaça esses movimentos. Então eu abri o olho, levantei da cama, como se eu estivesse andando em um filme, andando para trás. Fui escovar os dentes, fui tomar água, voltei, desci, estava vendo TV, antes da TV eu estava jantando, antes de jantar eu tomei banho, eu cheguei em casa, eu vim da rua, eu estava no trabalho, estava dirigindo no trânsito, eu trabalhei o dia inteiro, eu almocei, né? Eu trabalhei o período da manhã, eu fui para o trabalho, você faz ao contrário, do trabalho para casa, tomei café até a hora que você acorda, né? Então tenta fazer isso passo a passo, com calma e tranquilidade, sem pressa, vai lembrando detalhes do seu dia nessa sequência reversa, né, ao contrário. E aí depois eu quero que você me conte se você conseguiu chegar no começo do dia. A maioria das pessoas não consegue chegar, antes disso elas dormem. Então isso tem um efeito psicológico aí, né, segundo os estudos. Mas aqui pra gente o que importa é essa prática, né? Então eu quero que vocês façam essa prática e aí depois vocês me contam como foi, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima aula.